Olá, pessoal. Meu nome é Anne e eu estou aqui hoje para a nossa terceira aula de programação nível 1. Primeiro, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula anterior, tá? Nós vimos algumas linguagens de programação. Nós vimos a diferença entre uma função e um argumento e como identificar isso dentro de uma linha de código. Nós vimos a função condicional composta, a ser se não. E nós vimos e nós exercitamos, lá no site do Compute It, do 20 ao 40, e também no site do Blockly Games, nos desafios de quebra-cabeça e labirinto, ok? Então, hoje nós vamos começar 2 novos tópicos, tá legal? Primeiro, o primeiro tópico que a gente vai falar envolve a estrutura condicional. Então, nós vamos relembrar um pouquinho a estrutura condicional simples, que é aquela o quê? Que se tem um único caminho, que é quando nós fazemos uma função com a condicional verdadeira, tá? A composta, que é quando eu tenho 2 caminhos diferentes, uma função, um comando para a resposta verdadeira, condição verdadeira, e outro caminho, outra resposta, para quando essa condição não for atendida, for considerada falsa, tá? Mas e quando eu tenho mais de um caminho, mais de uma opção? Quando eu tenho 3 opções, por exemplo, quando eu tenho 4, 5, 6, nós chamamos de estrutura condicional encadeada. A palavra encadeada, ela vem realmente de cadeado, que significa o quê? Está unido, ligado. Como isso funciona? É quando nós temos uma condicional dentro da outra, e não uma depois da outra, como nós já vimos em alguns exemplos. Vamos ver como é que isso funciona. Uma estrutura condicional encadeada. Nós temos aqui o início da nossa programação, e aí nós temos uma condição. E quando essa condição é verdadeira, nós temos um comando. E quando ela é falsa, nós temos uma nova condição. E essa nova condição, ela pode ser uma condicional simples, que vem aqui, ó, para um caminho verdadeiro. Ela pode ser uma condicional composta, que tem um caminho verdadeiro e um caminho caso seja falsa essa condição. E ela pode ser uma outra condicional encadeada. Tá legal? Parece complicado, mas não é. Vamos continuar no exemplo do semáforo. Nós começamos com o semáforo vermelho. E o semáforo vermelho, a pessoa tinha que ir para frente. Depois, nós tivemos o semáforo vermelho e com uma opção se não. E agora nós temos o semáforo vermelho para o pare e um se não se, que é o quê? É sinão vermelho, mas não quero que seja qualquer outra cor senão vermelho. Eu quero que ele seja vermelho para o pare, e se ele for amarelo, se ele não for vermelho, mas for amarelo, eu quero que ele vá devagar. Se não for nem vermelho e nem amarelo, aí sim ele vai para frente. Agora, eu posso colocar também outro C, que é o quê? Eu sei que se eu estou falando de um semáforo, eu tenho a opção vermelha, amarelo e eu só tenho a outra opção verde. Então, eu não preciso colocar aqui o C verde. Mas se eu quiser, eu posso também. Então, eu tenho aqui, ó, 2 estruturas condicionais encadeadas. Eu tenho C vermelho para parar, se não, um outro C amarelo para ir devagar, se não, um outro C verde para ir para frente, tá? Então, uma estrutura condicional encadeada é quando eu tenho esse meu C aqui dentro do C anterior e não depois, como nós vimos em alguns exemplos, alguns desafios lá do Compute It. Tá legal? Ficou simples, né? Com esse conhecimento aqui, você já consegue fazer a partir do desafio 41 do site do Compute It. Tá legal? Mas lá no 45, ele te mostra uma coisa nova. Ele te mostra como que funciona a criação de uma função. Nós vimos lá que a função, ela precisa de um argumento, que a função é uma ação e o argumento é o dado necessário para que essa função seja executada.
Só que nós percebemos também que não existe o nome função na frente dela. Nós sabemos que ela é uma função porque ela é uma ação que está ali para ser executada. Então, quando eu quero criar uma função, eu escrevo na frente dela que é uma função. Tá? Vocês vão ver outras criações dessas mais lá para frente em programação. Mas nós temos aqui ó, a função saltar, por exemplo. Eu criei a função saltar. Então, eu tenho aqui o nome função na frente, o nome que eu vou dar para ela, que é saltar, e dentro a execução dessa função. Eu quero que ele vá. Quando eu salto, o que eu faço? Eu vou para cima. Eu posso, no meu caso, eu coloquei aqui ó, a perna direita para frente, a perna esquerda para trás. E depois eu baixo. Isso é um salto. Como se fosse uma corrida, pular obstáculos, tá? Saltar obstáculos. E aí eu tenho outra função aqui, correr, tá? E a minha função correr significa que eu estou executando para frente 3 vezes. Então, eu criei uma função saltar e eu criei uma função correr. Quando eu peço para executar essas funções, eu peço assim, ó, saltar, correr, saltar. Eu já expliquei anteriormente para você o que é a função saltar. E eu já expliquei anteriormente o que é a função correr. E aí eu peço a execução dela. Então, percebe, quando vem escrita a palavra função na frente, é porque eu estou criando essa função. E quando vem para executar essa função, ela não vem com o nome função na frente, tá? Então, tenha esse detalhe em mente para executar o desafio 45 em diante. Aí vocês podem terminar todos os desafios do Compute It, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer todos os desafios com facilidade. Quando você não conseguir ou tiver alguma dúvida ou não estiver compreendendo bem a lógica por trás daquela execução, você pode mandar sua dúvida para a gente. E a gente vai se encontrar, tá? Online. E nós vamos tirar a sua dúvida. Tá legal? Divirtam-se. Bons desafios. Até a próxima.